O juízo como castigo pelo pecado. Olha comigo, Ezequiel, capítulo de número 2. Que diz no verso 1: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Antes de saber que esteve no meio deles o profeta, e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões. Não temas suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a boca. Ei, Jesus está falando para você nessa noite. Abre a tua boca, porque nessa noite Deus vai te encher, e aquilo que é necessário que seja falado, fale. Francamente, meu irmão, é melhor que as nossas conversas sejam francas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é apaixonado por pessoas sinceras, pessoas que são abertas de coração. Quando elas pegam, elas confessam, elas se prostram. Era por isso que Deus amava tanto Davi, porque a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Porque ele percebia que estava errado, ele reconhecia, se prostrava, adorava, se lambuzava na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Davi tinha uma necessidade. Qual era a necessidade, pastor? Necessidade de adorar a Deus. Aleluia. Deus nessa noite está criando dentro de você uma necessidade grande de adorar. Levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos, já vai glorificando, já vai exaltando. Tem essa necessidade. Deus está colocando sede de justiça dentro do seu coração. Você vai adorar, não vai parar mais de adorar. Quando nós estivermos envolvidos nas nossas reuniões, Deus vai descer com manto de justiça, e a glória de Deus irá revestir a sua igreja. Davi sabia muito bem, porque quando ele estava afastado de Deus, quando ele perdia a conexão com o Senhor, ele era nada. Jesus no Getsemane, ele diz, ele faz uma oração: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ele reconheceu que ele precisava de beber um cálice. Sabe por quê? Porque Deus prepara um cálice especial, segundo a sua necessidade, para que você beba. E a Bíblia diz: olha, Senhor, Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. Diga para o seu irmão: se beba o cálice que Deus preparou para você. Você vai ter que beber dele, para que a bênção de Deus repouse sobre a tua vida. Há pessoas que não querem, há pessoas que negam o cálice, mas a Bíblia nos ensina que o cálice foi feito para mim e para você, para ser bebido. Agora eu te digo uma coisa: não queira beber do cálice do pastor da tua igreja. Pastor que apacenta você, que prega para você, que ensina você, que faz gabinete pastoral, que tenta ajudar você e que não quer ver o teu fracasso. Mas
no coração de um pastor, existe uma necessidade, sabe qual é? De ver as suas ovelhas felizes, abençoadas. Oh, aleluia. Eu quero abençoar a tua vida nessa noite como profeta e atabaia. Essa era a palavra que estava na boca de Ezequiel, na boca de Jeremias, aleluia. Ainda que eles estivessem exilados, ainda que fosse um grande deserto, Deus tinha uma promessa de reverter aquela situação de exilados para a terra da promessa que manda leite e mel. Quantos vão viver a promessa de Deus? Erga as suas mãos e faz barulho santo nessa noite. Aleluia. Ezequiel capítulo 3, a Bíblia diz: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo e disse-me, filho do homem, dá de comer o teu ventre, ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu és enviado a um povo que estranha fala, nem de língua difícil, mas é a casa de Israel. Por incrível que pareça, Ezequiel estava pregando para os crentes. E quantas vezes nós nos sentimos esgotados, porque ainda estamos pregando para a crente se converter, se libertar, para a crente se curar. E Pedro ele chegou a declarar: para onde que nós vamos, Senhor? Que só o Senhor tem a palavra da vida. Abra comigo aqui 1 Pedro. E você vai ver algo especial nessa noite. 1 de Pedro, capítulo de número 1, o verso de número 1. Olha o que diz a Bíblia. Acharam? Diz assim, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Agora, abra comigo em 2 de Pedro, capítulo 1, verso número 1. E você percebeu que o capítulo 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, ele diz Simão Pedro, apóstolo. Agora, capítulo 1 de 2 Pedro, verso 1 está dizendo assim: Simão Pedro, servo e apóstolo. Pedro havia se convertido. Ele aceitou tomar do cálice. Sabe onde ele estava? Ele estava consagrando o seu altar, a sua vida. Sabe por quê? Porque ele próprio, a Bíblia própria, ela diz: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Quantos servos do Senhor encontram nessa casa, pula dessa cadeira, glorifica, faz alguma coisa, porque Deus está preparando a sua igreja. Abraça o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele: Deus está nos preparando para um dia especial.